E depois da perda de mais um título de Copa do Mundo, muito se fala em perda de identidade da seleção brasileira. Será que realmente isso aconteceu? Quando que foi que isso começou realmente a ter impacto na seleção brasileira? Dá um like, comenta, compartilha e inscreva-se no canal. Sejam muito bem-vindos ao Tempo Extra. Depois de mais uma derrota dolorosa da seleção brasileira na Copa do Mundo, é a sexta seguida, está se falando sobre a perda da identidade da seleção brasileira. Está se cobrando muito isso agora, que a seleção não é mais a mesma. E realmente não é mais a mesma. E tem muita gente até que não aceita esse tipo de comentário. Só que se você for analisar os últimos anos da seleção, principalmente depois do último título em 2002, a seleção vem perdendo muito da sua identidade, muito das suas características, que era o futebol arte, o improviso. Vem ficando igual ao futebol do resto do planeta, principalmente o futebol europeu, que é um futebol mais pragmático, um futebol mais pensando mais no grupo, não muito na improvisação. Essa improvisação hoje já não resolve mais. Os europeus, principalmente, eles vêm se organizando melhor, formando melhores os jogadores. Eles têm uma estrutura muito melhor do que no futebol brasileiro. E o futebol brasileiro, além de ter uma estrutura precária, começou também a não ter mais aqueles jogadores que saíam das ruas, das periferias, que sempre foi uma característica do futebol brasileiro. Esses jogadores sumiram. Jogadores que jogavam bola nas ruas, muitos craques brasileiros foram vistos e foram lançados através disso, e hoje já não tem isso mais. Não tirou a principal característica do futebol brasileiro, que é a sua improvisação, o seu drible. Hoje aparecem muitos jogadores que driblam e tudo, mas não é mais como antigamente. O fim do futebol de rua, onde surgiam craques, né, nesses ambientes informais, onde desenvolvia o improviso, desenvolvia a criatividade, praticamente desapareceu. Não existe mais esse espaço para que se revele jogadores. A base ficou com isso enfraquecida, porque o Brasil acumula mais de 15 anos sem vencer títulos na base. Quer dizer, exatamente a consequência direta dessa perda, dessa característica do futebol de rua, de se criar a criatividade, o improviso. Existe também uma carência muito grande em posições chaves, como o centroavante, os laterais. Essa perda da identidade também passa pela crise na CBF. Muitos escândalos, muita disputa de poder e tem uma grande instabilidade administrativa. Então, isso acaba também, claro, impactando diretamente no futebol brasileiro, impactando, claro, também no futebol da seleção brasileira. As coisas ficam muito desorganizadas. E isso é uma crítica que eu faço em relação a isso, porque os problemas já estão aí há muitos anos. Então se espera perder uma Copa, e aí vem todo mundo reclamar, jornalistas falando um monte de coisa, sendo que quando a seleção ganhou a última vez em 2002, a CBF já estava passando por problemas administrativos, por problemas de organização, pela mesma instabilidade administrativa, e estava passando por investigações. Naquela época também o futebol brasileiro já não era organizado, tinha grandes problemas, só que quando se vence, se varre o lixo para debaixo do tapete e fica tudo bem. Então hoje se fala muito disso, mas também não se cobra quando a seleção ganha.
Então tem que ser cobrado sim, porque os problemas já estavam ali mesmo com a seleção ganhando. O futebol brasileiro tem essa mania de esperar alguma coisa ruim acontecer para criticar, mesmo sabendo que o time, mesmo vencendo, os problemas já estavam ali se apresentando. Tem, claro, a troca de técnicos, e aí vai muita gente dizer, mas nós já ganhamos Copa do Mundo com 4 técnicos também no comando. Em 2002 também foi assim. Só que, independentemente de ter ganho em 2002, é errado. O ciclo foi feito de forma errada. Não se pode ter 4 técnicos em um ciclo. Mesmo ganhando, tem que se reclamar e tem que se criticar. Mas não se critica. Aí a seleção ganhou, está tudo bem, os problemas continuam ali. Com isso, a Europa começou a se organizar mais, que eles sempre foram mais organizados, né? Começaram a estudar mais o jogo, a se organizar melhor, tanto dentro como fora de campo. Eles investiram em ciência esportiva, em análise de desempenho, na formação dos atletas, e aí foram crescendo, foram automaticamente montando muito melhores seleções, se formando melhores jogadores. E aí teve a perda de hegemonia do futebol brasileiro. O futebol brasileiro sempre foi respeitado, tinha vezes até que muita gente falava que estava com medo até de jogar contra a seleção brasileira, e hoje já não existe isso. Aliás, já há muito tempo já não existe isso, desde 2002 que já não existe isso. Não teve, aquela geração não teve jogadores que puderam manter a seleção no topo, mas não teve jogadores também que criaram um protagonismo na seleção. E o Brasil, com essa perda da hegemonia, ele já não é visto como um favorito natural, porque outras seleções como Croácia, como Bélgica, elas se organizaram melhor, começaram de novo a formar melhor os jogadores. E é claro que existe um certo respeito com a seleção brasileira por ter os 5 títulos, por ter a história que tem, mas já não é mais aquela coisa toda que se dizia e que todo mundo lá fora tinha essa referência. Hoje não tem mais isso. Hoje as seleções europeias e as seleções até de outros continentes sabem que podem enfrentar a seleção brasileira, podem vencer. Ela deixou de ser uma referência e inspira menos respeito. Claro, pela toda a história da seleção brasileira, ela se desconectou com os torcedores, né? Porque o talento, o improviso, a alegria foi sendo diluído ao longo do tempo, né? Tudo que encantava os torcedores brasileiros foi sumindo com o tempo. Ficou muito dependente também das estrelas, né? De um jogador, um ou outro jogador. O Neymar foi o último grande jogador que o futebol brasileiro formou, da sua geração melhor disparado, mas ele também não foi aquele jogador que se esperava dele dentro da seleção. Ele não assumiu o protagonismo que se esperava dele. E aí é claro que vão citar, mas ele ganhou a Copa das Confederações, ganhou a Olimpíada, são títulos menores. Mas Copa América ele não venceu, Copa do Mundo então nem se fala, nunca foi decisivo em jogo nenhum para a seleção brasileira em Copa. Então ele não assumiu o protagonismo. Esse também é um dos problemas do atual futebol brasileiro. Os jogadores que lá fora são craques, que jogam muito pelos seus clubes, não assumem protagonismo na seleção brasileira. Os jogadores hoje talvez se importem menos com a seleção. Já não tem aquele amor à camisa que antigamente tinha. Então hoje os jogadores são todos jogadores milionários, todos jogando independentemente de ganhar ou perder uma Copa. Eles continuam milionários, não tem mais aquela coisa, aquele apego mais à seleção, querem disputar título porque é mais um título. Então mudou muito também a mentalidade. E hoje tem uma seleção que compete menos. Tem uma seleção que perdeu a identidade, perdeu qualidade. Se não fizer um investimento enorme desde a base, a seleção brasileira vai continuar sendo mais uma
E eu acho, sinceramente, muito difícil de que isso ocorra, porque a própria CBF, eu acho, não pensa em se fazer isso. Até porque, independentemente da seleção ganhar ou não os títulos de Copa ou das competições que disputar, ela continua com seus contratos bilionários, não muda nada, os patrocinadores continuam ali, porque perdendo ou ganhando a seleção brasileira gera lucro para essas pessoas, para essas instituições. Não há um interesse realmente da CBF de se fazer isso. Até no próprio futebol brasileiro, a gente vê uma certa desorganização e um certo desinteresse da entidade em se organizar. O futuro do futebol brasileiro, e o futuro principalmente da seleção brasileira, não é um futuro muito brilhante. A gente tem um novo técnico que vem com um pensamento diferente e que vai ter realmente agora um trabalho do começo, que vai poder tentar fazer o seu trabalho da melhor forma, mas algumas decisões que ele já tomou também já não foram muito legais. Mas se não tiver desde a base uma mudança, a seleção brasileira vai continuar sendo comum e vai continuar as pessoas falando que a seleção está sem identidade. A identidade atual da seleção brasileira é essa, uma seleção com pouca qualidade, uma seleção que não tem mais o improviso como o seu principal ponto, não causa mais medo nas outras seleções, porque as outras seleções estão muito mais organizadas. A gente viu seleções nessa Copa menores que se mostraram muito mais organizadas do que a seleção brasileira. Tem que haver uma reflexão, mas é uma reflexão realmente enorme. E essa reflexão dificilmente vai ter, porque o futebol brasileiro, mesmo com todos esses problemas, eles continuam se achando os melhores do mundo, que formam os melhores jogadores. Existe uma certa soberba no futebol brasileiro, eles criticam isso nas outras seleções, mas por aqui tem muito isso. Não se aprende com os erros. A seleção perdeu de 7-1 numa semifinal em casa, numa Copa, e foi como se não tivesse acontecido nada. Aquilo ali teria que ter sido uma ruptura com esse modelo, da gente ter que fazer essa reflexão e ver que realmente tinha muita coisa errada e não foi feito, porque, como eu falei, não há o interesse. Bom, uma seleção tomar de 7-1 jogando uma Copa do Mundo em casa e não haver um desmonte, não haver uma revolução no seu futebol, é porque realmente ela acha que não está nada errado, que ela acha que realmente continua sendo melhor, que continua não precisando aprender nada. E isso talvez seja o maior erro do futebol brasileiro. Mas enquanto não houver um interesse da Confederação Brasileira de Futebol, e principalmente não houver um levante dos jogadores, de técnicos, eu não falo nem dos dirigentes, que os dirigentes estão todos no bolso da CBF. Mas, assim, os presidentes das federações nacionais e tal, mas se não houver, infelizmente não há jogadores que tenham a coragem de criar um movimento que bata de frente com a CBF para que se mude tudo, vai continuar assim, e essa é a identidade que infelizmente os brasileiros que torcem para a seleção brasileira vão ter que aturar pelos próximos anos. Um grande abraço e nos vemos na próxima resenha.